Paz do Senhor a todos os irmãos. Para mim, como sempre, inicio todas as lives que aqui tenho feito, tenho comentado que é uma honra poder ter a oportunidade de ministrar o coração de vocês. Para esta noite, Deus me deu uma palavra especial e daqui a alguns instantes nós estaremos dividindo essa palavra com vocês. E eu quero aqui dizer que Deus tem feito grandes coisas em nossas vidas e por isso nós estamos alegres. Quero iniciar com uma oração, pedindo que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe o seu lar. Amém, irmãos? Oremos então ao Senhor. Pai querido, Deus bondoso, Deus de toda honra, glória e poder. Grato sou, Senhor, pela minha vida, pela vida dos meus familiares, pela vida de todos que me cercam. Mas também sou grato, Senhor, pela vida dos meus irmãos que estarão acompanhando essa live nesse momento. Grato sou pela vida de cada um que está abrindo mão do seu tempo, Senhor, para nos acompanhar nessa noite com essa palavra que Deus colocou em nossos corações. Pai querido, abençoa-os. Que o Senhor possa derramar sobre a vida de cada um a sua graça, o seu poder e a sua misericórdia. Que o teu reino de paz, que o teu reino de glória esteja implantado no lar de cada um dos teus filhos. Assim eu te peço, e certo da bênção eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Paz, Senhor, irmão Edmilson. Paz, Senhor, Kelly, que Deus te abençoe poderosamente. Paz, Senhor, irmã Luciana. Irmãos, não é costume meu ficar cumprimentando os irmãos, não, mas eu preciso de alguns minutos para esperar mais algumas pessoas entrar. Então, à medida que vocês vão entrando, nós vamos compartilhando com vocês nessa noite. Amém, irmãos? Irmãos, eu sei que Deus tem feito grandes coisas na minha vida, eu queria saber se Deus tem feito na sua também. Se Deus já fez milagre na sua casa, coloca aí um amém. Diz amém aí para a gente poder acompanhar se Deus tem feito grandes coisas na sua vida também. Amém? Se o áudio está bom, coloque aí também. É sempre uma dúvida nossa, saber se o áudio está bom ou não. Fundo musical não está alto, tá bom? Então, vamos lá, né, irmãos? Irmãos, enquanto eu estava lendo o Novo Testamento, eu me deparei com essa passagem que a gente muitas vezes lê e relê dentro da igreja e já ouvimos uma infinidade de pregadores trazendo essa mensagem dentro dos tempos, mas Deus me tocou. Eu costumo dizer que Deus me tocou e não que Deus me incomodou, porque como o Espírito Santo de Deus é tão delicado, ele é tão suave, e é o Espírito Santo, quando a gente fala me incomodou acaba não soando muito bem. Né? Então Deus me tocou para compartilhar com vocês essa palavra. Eu quero que vocês, se possível, abram as suas Bíblias aí na sua casa, onde você estiver, se não, só apenas acompanhe a leitura, porque vai ser apenas um versículo, só um versículo. Está no livro de Mateus, capítulo 16, versículo 24, que diz o seguinte: Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. A si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Não costumo muito intitular as mensagens, não costumo muito dar títulos às mensagens porque o tempo é muito curto, mas nessa noite eu quero intitular essa mensagem como as 3 ações que podem mudar a nossa vida. As 3 ações que podem mudar a nossa vida. Foi uma mensagem que o Senhor me deu ao meu coração, e eu vou dividir com vocês aqui nesta noite. Irmão, a palavra é bem clara, e é o próprio Cristo dizendo, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. São 3 ações: negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir.
São 3 ações simples e elas estão alinhadas uma com a outra. Você não pode fazer uma e deixar de fazer duas. Você não pode fazer duas e deixar de fazer uma. Tá certo? Você tem que fazer as 3 se quiser ter êxito na sua vida, se quiser ter êxito na sua vitória. Então, a Bíblia diz, e o primeiro é negar-se a si mesmo. Por que negar a mim mesmo? Porque eu tenho que me negar se eu quiser seguir a Jesus. Existem alguns ditados populares e a prova disso que algumas pessoas comentam, existem pessoas que dizem assim, eu sou ruim e o meu cabelo ajuda. Olha aí, eu sou ruim e o meu cabelo ajuda. Eu preciso, primeiro ponto, se eu quiser seguir a Jesus, eu preciso negar. Eu preciso abrir mão desse conceito. Tá certo? Eu preciso abrir mão desse conceito. Segundo, algumas pessoas defendem a teoria que é a seguinte, a teoria de Gabriela. Eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim. As coisas não são por aí. Eu preciso negar a mim mesmo se eu quiser seguir a Jesus. Negar a si mesmo significa o seguinte, eu devo abrir mão da minha natureza humana, aquela natureza pecadora, como diz o salmista, em pecado me concebeu minha mãe. Então eu preciso abrir mão dessa natureza humana e me tornar um ser guiado pela vontade de Deus e não mais pela minha vontade. Gálatas, capítulo 2, no verso 20, vai dizer o seguinte, já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo. A vida que eu hoje estou vivendo, eu a vivo pela fé em Cristo, que se entregou por mim. Tá certo, irmãos? Então aqui está um grande segredo. Eu preciso entender, eu preciso compreender que quando eu aceito a Jesus, quando eu digo assim, Senhor, entra na minha vida, entra na minha casa, e alguns hinos do início dessa década, até um do próprio Regis Danese, dizia o seguinte, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas. Entra na minha casa. Entra na minha vida. Mexe com minha estrutura. Sabe o que eu estou dizendo? Senhor, eu sou dependente da tua vontade. E é isso que você precisa entender. Não é mais a minha vontade, mas a vontade de Deus. Não sou mais eu, mas Cristo vive em mim. E essa vida que hoje vivo aqui na carne, eu vivo pela fé em Cristo. Não sou mais eu, é Ele que vive. Então, se Ele vive em mim, se Ele é a nau dessa embarcação da minha vida, se Ele é a direção da minha vida, eu tenho que cumprir as vontades de Deus. Eu não posso dizer assim, não, eu só vou deixar Deus agir na minha vida até um determinado momento. Não. Deus não quer agir na sua vida só até um determinado momento. Deus quer ter o controle absoluto da sua vida. E isso Ele quer fazer para que você tenha êxito, para que você tenha vitória, para que você seja um conquistador. Entendeu? É isso que Deus quer. Deus quer assumir o controle da sua vida para caminhar lado a lado com você e você aprender com Ele quais passos você deve seguir. Não mais a minha vontade, mas a vontade de Deus. Agora você pode estar se perguntando, mas por que não mais a minha vontade? Por que a vontade de Deus?
E eu quero dizer para você que no livro de Romanos, capítulo 6, no versículo 6, vai dizer: sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado. Ei, a minha natureza humana foi crucificada com Cristo na cruz do Calvário, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais o pecado. Então agora, não mais sou eu que vivo. Por quê? Porque essa minha natureza humana ela foi crucificada na cruz do Calvário, para que eu não viva mais uma vida de pecado. Para que eu não viva mais uma vida cometendo erros. Erros muitas vezes bobos. Erros muitas vezes que poderiam ter sido evitados se nós simplesmente tivéssemos deixado o Espírito Santo de Deus agir nessa decisão. Eu preciso que você entenda isso. Quando você deixa Deus agir, a sua vida, o seu eu, passa a se comportar de uma forma diferente, passa a se comportar de uma forma diferente, passa a se comportar de uma forma com que as pessoas não vão entender mais. Você sabe por quê? Porque quem pensava em morte agora vai pensar em vida. Quem pensava em sofrimento agora vai pensar em vitória. Quem pensava em derrota agora está pensando em vitória. Quem pensava em desistir agora está pensando em continuar, em seguir, em prosseguir, rumo ao alvo. Agora as pessoas vão te olhar e não vão ver mais você com aquela cara apática, aquela cara doente que você tinha no passado. Agora as pessoas vão te olhar e ver como uma pessoa livre, uma pessoa viva e com projetos ambiciosos de um dia morar no céu. Porque se você crer nessa palavra, se você acreditar que essa palavra ela transforma, se você acreditar que esse Deus ele transforma a sua vida, do seu interior vai fluir rios de água viva. Uma água que você vai poder compartilhar com outras pessoas, trazendo vida. Nessa época é inevitável não comentarmos mais. Nessa época de pandemia, para quantas pessoas você já foi rio de vida com uma palavra de bênção? Negue a si mesmo. Desista desses pensamentos inoportunos que vêm na sua cabeça, achando que tudo vai dar errado. Desligue a TV um pouco, leia a Bíblia, leia os textos sagrados, que você vai entender o que Deus tem para você. Quando você chegar lá no livro de Lucas, capítulo 1, no verso 37, você vai entender que para Deus nada é impossível. A situação que nós vivemos hoje, para Deus, ela é insignificante, porque para Ele nada é impossível. Ele pode determinar ao som da palavra que cesse essa luta. Como o pastor disse na ministração passada, você pode até estar pensando com você, por que Deus ainda não liberou a palavra para que essa luta cessasse? Enquanto ele ministrava isso aos nossos corações, eu ficava pensando, sabe por quê? Por que Deus ainda não ministrou a palavra? Porque lá no livro de Crônicas, vai dizer, vai dar o segredo lá, vai dar a receita. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O que nós precisamos é negar a nossa natureza, pararmos de debatermos nas redes sociais, pararmos de conflitarmos nas redes sociais e começarmos a dar louvor ao único que é digno de toda honra e de toda glória, o Cristo que morreu e ao terceiro dia ressuscitou para que tivéssemos vida e a tivéssemos em abundância. Negue-se a si mesmo. Você precisa negar a si mesmo. Porque a sua velha natureza ela foi crucificada na cruz do Calvário. Agora, irmãos, a segunda ação vai dizer o seguinte: eu preciso tomar a cruz. A cruz, nos tempos antigos,
simbolizava, significava vergonha. A cruz no tempo antigo simbolizava morte. A cruz no tempo antigo significava humilhação. A cruz no tempo antigo simbolizava e significava tudo que era de ruim. Mas eu preciso entender que para mim seguir a Jesus, eu preciso tomar a minha cruz. Eu preciso estar disposto, estar comprometido com aquele que morreu por mim. Eu vou tomar a minha cruz aqui e eu estou dizendo para o mundo, no mundo espiritual, eu estou dizendo no mundo espiritual, quando eu pego a minha cruz, eu estou dizendo assim: Cristo fez por mim. O fardo que eu estou levando, ele não se compara nem a 1/5 do peso da cruz que Cristo levou. Eu estou comprometido com aquele que morreu por mim. Eu estou aliançado com aquele que pagou o preço pelos meus pecados. Ele pagou a dívida que nem era dele, mas ele pagou. E você vai encontrar essa palavra quando Paulo escreve aos Colossenses, no capítulo 2, no verso de número 14, que vai dizer que ele cancelou o escrito de dívida que consistia em ordenança, que era a nós contrária. Ele removeu, pregando na cruz do Calvário. Ei, eu não devo mais para ninguém. Mas eu preciso declarar no mundo espiritual que eu também não me envergonho de seguir um Cristo que levou a cruz por mim, de seguir um Cristo que caminhou em direção ao Calvário por mim, por amor a mim. Eu preciso mostrar não só no mundo espiritual, mas eu também preciso mostrar no mundo espiritual que eu estou disposto a ser humilhado, que eu estou disposto a passar por chacotas, que eu estou disposto a passar por constrangimento, pelo simples fato de poder abrir a boca e dizer bem assim: eu amo a Cristo. Eu amo a Cristo. Declarar publicamente o meu amor por Cristo. Eu preciso estar disposto a seguir os passos do Mestre. Eu preciso estar disposto com quem se disponibilizou por mim quando eu ainda nem olhava para ele. Eu preciso estar disposto por alguém que me amou quando eu nem amava-o. É comum nós ouvirmos os casais dizendo assim: você me ama? Aí o marido responde: eu te amo. E automaticamente vem seguido de uma pergunta: você também me ama? Eu também te amo. Ou vice-versa, o marido pergunta para a esposa responde depois. Mas sempre fica uma pessoa questionando a outra: você também me ama? Não, Cristo me amou antes de eu amá-lo. Cristo decidiu dar a sua vida por mim antes que eu tivesse decidido ser um seguidor, antes que eu tivesse decidido ser servo dele. Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Tomou a minha cruz e afirmou no mundo espiritual: eu o amo. Declarou no mundo material: eu amo. Ao ponto de chegar no Getsemane e orar por 3 vezes, pedindo ao Pai que, se possível, passasse esse momento de aflição. Por 3 vezes. Mas a resposta dele foi... A pergunta que ele próprio fazia era: mas se não for possível, que seja feita a tua vontade. Um cordeiro precisava ser sacrificado.
um cordeiro precisava ser imolado. O cordeiro precisava ser oferecido e Cristo foi oferecido por mim e por você. Ele se ofereceu como sacrifício vivo por mim e por você. E eu preciso entender tudo isso e dizer assim, eu estou disposto a negar a mim mesmo, eu estou disposto a tomar a minha cruz, independente do que as pessoas lá fora vão dizer. Porque tem muito crente, principalmente nessa geração que pouco ora e muito fala, que fica pensando, mas o que vão pensar de mim? E agora vão me chamar de Bíblia, e agora vão me chamar de louco, e agora vão me chamar de quê? As pessoas se preocupam muito mais com o que as outras pessoas lá fora vão pensar do que o benefício que elas têm quando elas negam a si mesmo e tomam a sua cruz e declaram que são totalmente dependentes da vontade de Deus e estão dispostos a caminhar em direção à morte, se preciso for, mas não negue a Cristo. Não negue a Cristo. Ei, eu não sei hoje como está a sua casa. Eu não sei hoje como estão as coisas dentro da sua casa. Eu não sei hoje como estão as coisas dentro do seu lar. Eu não sei hoje como estão as coisas aí. Talvez você já tenha, nesta madrugada, sentado na beira da cama e se questionado, Deus, até quando? Até quando eu não vou conseguir? Até quando, Senhor, eu não vou fazer isso? Até quando, Senhor, eu não vou fazer, eu não vou conseguir, eu não vou caminhar? Até quando eu? E sempre o eu. E a resposta de Deus para você nessa noite é, vai durar até quando você entender que no meio da tempestade, Deus está no barco. Acorde-o. Mateus capítulo 6, versículo 6. Entre em secreto dentro do teu aposento. Sabe aquela hora que ninguém está esperando, entra ali e se esconde. Se esconde. E ora. E pede ao Senhor direcionamento e Ele vai te dar. Entrega nas mãos do Senhor o leme, entrega nas mãos do Senhor o remo, entrega nas mãos do Senhor a nau, entrega nas mãos do Senhor e deixa Ele fazer. Sabe o que você tem que fazer? O que o salmista diz no livro do Salmo, no Salmo de número 23, ou no Cântico de número 23, no louvor de número 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma. Eu sou dependente da vontade dele. Deixa ele no controle. Só toma a sua cruz e siga. Pela cruz, eu posso seguir o Senhor e falar. Pela cruz, eu posso seguir o Senhor e falar. Para que o mundo inteiro entenda e compreenda o que Paulo diz quando ele escreve aos Filipenses, no capítulo 1, no versículo de número 21. Sabe o que ele diz lá? Porque para mim, o viver é Cristo. Para mim, o viver é Cristo. E o morrer é lucro. Porque se você negou-se a si mesmo, se você tomou a cruz, se você está fazendo toda essa caminhada, eu quero que você entenda que há uma recompensa preparada para você, extensiva também para a sua casa, como foi extensiva a casa daquele carcereiro. Isso. Quando falaram, pare, não se mate, porque hoje mesmo será salvo tu e a tua casa. Você pode dizer, dentro da sua casa, em um ato profético, levantar na sala e dizer em alto e bom tom, e declarar mesmo, declarar com fé, eu
e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas não olhe para as impossibilidades. Olhe para Cristo e deixa Ele no controle. Deixa Ele agir. Deixa o viver com Cristo. Deixa Cristo viver em você. Sempre que você estiver pensando alguma coisa ruim na sua cabeça, você vai fazer o seguinte. Acho que é a segunda ou a terceira vez que eu faço essa citação. No meu lugar, o que Jesus faria? Porque nós ouvimos uma voz dentro da cabeça dizendo assim, não faz, não faz, não faz, não faz. Algumas pessoas dizem, a minha consciência me salvou. Não, foi sua consciência não. Foi o Espírito Santo, um tesouro guardado dentro de um vaso de barro. Foi o Espírito Santo que te livrou. Muitas vezes você não escuta essa voz porque você já não tem mais o Espírito Santo, você já errou tanto. E para você o erro, o pecado, é como se fosse comum, você já não escuta mais a voz de Deus. Eu quero te dizer que ainda há tempo. Deus ainda fala na terra através dos profetas, através da Bíblia Sagrada, através do livro santo. Deus ainda fala com o seu povo. Eu só preciso negar a mim mesmo. Eu só preciso tomar a minha cruz. E o terceiro e último tópico, eu vou até perguntar aqui para a Luciana quantos minutos tem. Quantos minutos tem, amor? 26 minutos, né? Nós temos uma live controlada. Às vezes os pregadores acabam se empolgando um pouco mais e passa ali uns minutinhos a mais, né? Então eu quero que você entenda agora. Eu quero que você entenda agora. Tá bem? Todo mundo tá vendo aí? Deu uma pausinha, né? Negue-se a si mesmo. Tome a cruz e siga-me. Negue a si mesmo. Tome a cruz e siga-me. Seguir a Jesus, e eu quero aqui fazer uma analogia a esse seguir a Jesus, uma comparação, dizendo assim, quando um pai e um filho, eles caminham pela areia, é normal o filho querer pisar nos mesmos passos que o pai pisa. É normal ele querer andar ali, pisar nas mesmas pegadas do pai. É normal. Normal. E eu quero que você entenda que quando eu falo assim, eu quero seguir a Jesus, eu estou declarando o seguinte, eu quero andar da mesma forma que Cristo andou na terra. Eu quero caminhar com Jesus, eu quero seguir a Jesus, eu quero ser um imitador de Cristo, como Paulo diz. Eu quero ser um imitador de Cristo. Eu quero viver como ele viveu, desapegado de tudo. Eu quero viver como ele viveu, manso, humilde, de coração puro, bondoso, para servir e fazer o bem. Agora, entenda o seguinte, quando eu digo assim, eu quero andar como Jesus andou, eu quero ser... Eu estou dizendo assim, eu quero ser como Jesus foi. Manso, humilde, puro de coração. Mas eu também tenho que entender que seguir a Jesus é abrir mão da opção eita, foi forte. Da opção de ser servido para servir. Abrir mão de ocupar os primeiros lugares. Abrir mão de querer ser importante demais. Eu quero abrir mão de tudo isso para andar como Jesus andou. E quando eu falo, algumas pessoas comentam que Jesus viveu o ministério de sagrados. Algumas vezes eu vi que até fome Jesus sentiu.
frio, desamparo, solidão. Mas sabe o que eu nunca encontrei dentro dos textos que eu já li? Eu já li todas as cartas de Paulo, eu já li as cartas de João, as cartas de Pedro. Eu já li, só falta eu ler agora Marcos. Marcos eu terminei hoje. Então falta Lucas, João e Atos. E eu comecei a ler hoje. Mas de todos os textos que eu li, eu não vejo Jesus reclamando. Eu não vejo Jesus maldizendo. Eu não vejo Jesus pelos cantos chamando um e outro. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Rapaz, eu recebi uma revelação profética que Judas vai me trair. Mas deu vontade de dar na cara dele. Eu não vejo Jesus fazendo isso. Eu não vejo Jesus sabendo que Pedro ia negá-lo, sabendo que Pedro negou, ainda dá ordem de ir avisar os discípulos e também a Pedro. Eu não vejo Jesus abandonando nenhum dos seus. Eu não vejo Jesus deixando para trás nenhum dos discípulos. Muito pelo contrário. Até mesmo quando os discípulos não o reconheciam, eu vejo Jesus caminhando com ele, como foi com os discípulos no caminho de Emaús. Eu vejo Jesus o tempo todo do meu lado. E eu preciso segui-lo. Eu preciso olhar hoje para a igreja e ver os meus irmãos estão ali, muitos carentes de uma palavra, muitos precisando ouvir ou alguma coisa boa. Eu preciso olhar para eles e entendê-lo. Eu sigo a Jesus, então, como Jesus, eu tenho que me comportar. Eu tenho que falar coisas boas, eu tenho que fazer por eles o que eu gostaria que fizessem por mim. E lembrando, irmãos, que isso não é só por um determinado tempo. Algumas pessoas lembram do seu passado dizendo assim: ah, mas quando eu era novo convertido, a minha vida era uma bênção. Eu orava, eu pregava, eu evangelizava, eu fazia isso, eu fazia aquilo outro. Quando eu era novo convertido, o que mudou? O que eu fazia no início do meu ministério é o que eu gosto de fazer agora. É o que eu gosto de fazer agora. Aqui na live tem um irmão chamado Admilson. Eu sou um admirador do trabalho dele. Sempre que ele posta algumas coisas nas redes sociais, eu já falei isso vez passada, mas sempre que ele posta alguma coisa nas redes sociais, quando ele faz evangelismo com moradores de rua, na casa de recuperação, eu sou um admirador desse trabalho. Porque nós precisamos ser assim. O tempo vai passar, mas Cristo diz que Ele é o mesmo de ontem, é o mesmo hoje e será eternamente o mesmo. Quem muda somos nós. Nós já não vemos mais curas dentro da igreja porque nós deixamos de acreditar. Nós já não vemos mais batismo com o Espírito Santo dentro da igreja porque nós deixamos de acreditar. Quantos estudos foram feitos aterrorizando as pessoas? Eu vou falar aterrorizando mesmo. Quando se fala no quesito batismo com o Espírito Santo. Quantas pessoas limitam a ação de Deus? Quantas pessoas querem ser juízes? Quantas pessoas querem ser o controlador da ação de Deus? Ei, basta. Deus é tudo. E eu sou apenas servo. Eu tenho que entender que a vontade de Deus ela é eterna. Eu preciso entender que seguir a Jesus é estar pronto para morrer a qualquer momento. Como Cristo foi obediente até a morte e morte de cruz, eu tenho que entender isso. Que eu tenho que estar disposto a morrer por Cristo a qualquer momento. Seguir a Jesus é estar pronto para isso.
Seguir a Jesus é estar pronto para isso. Eu quero seguir a Jesus, então eu preciso dar prioridade ao reino. Estou concluindo nessa noite. Eu preciso dar prioridade ao reino de Deus. Na oração que é deixada a nós, ele vai dizer o seguinte: venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Mateus 6:33 vai dizer que eu tenho que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Jesus nos ensinou a orar dizendo que venha a nós o teu reino e que seja feita a tua vontade. Não é a minha vontade, é a vontade dele. Não é o que eu quero, é o que ele quer. Pense nessa noite, o que Deus quer? Eu vou limitar aqui a busca, o seu pensamento. Eu vou tentar limitar aqui seu pensamento. Eu quero que você pense nessa noite. O que Deus quer de mim? Paulo, quando ele recebe as instruções a respeito da Santa Ceia, ele orienta o ser humano a fazer uma introspecção, uma análise de si próprio. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então eu quero te levar nessa noite a se examinar e dizer o que Deus quer de mim. Estamos separados por causa dessa pandemia. Mas graças a Deus, que Deus deu a inteligência e nós temos acesso às redes sociais. Estamos separados, mas também estamos juntos. O que você não pode fazer presencialmente, você pode fazer com seu irmão, mandando para ele uma mensagem de ânimo, um boa noite, durma bem, Deus está no controle. Eu sempre tenho falado para algumas pessoas que são próximas a mim, eu digo para as pessoas o seguinte: vamos parar de publicar notícias sobre o Covid-19. Vamos parar de publicar notícias que só nos faz mal e vamos começar a publicar coisas boas, coisas que nos levantam, coisas que nos faz pensar sobre a vida futura. Então, nessa noite, eu desafio você a examinar a si mesmo e a dizer para você, perguntar para Deus o que Deus quer de você. Não é do mundo todo, não. É de você. Porque com você, Deus pode mudar o mundo todo. Com uma pessoa, Deus mudou a história do mundo todo. Quem sabe se você não é essa pessoa que Deus quer mudar, para mudar a história do seu bairro, para mudar a história da sua quadra, para mudar a história da sua cidade. Talvez você sente na frente da televisão e fique se questionando: ah, mas o pregador fulano de tal prega demais, eu queria pregar assim. Ei, ele tem uma coisa em comum com você, que é o Espírito Santo de Deus. Se ele pode, você também pode. Você pode mudar a situação da uma nação inteira. Só basta crer e seguir a Jesus. Nessa noite, que essa palavra possa ter alcançado o seu coração, que essa palavra nessa noite possa ter alcançado a sua vida, que essa palavra nessa noite possa ter chegado à sua casa como um canal de bênção, um canal de vitória. Irmãos, eu quero finalizar aqui, lembrando do que uma frase que nós escutamos alguns anos atrás: Deus é bom o tempo todo. O tempo todo, Deus é bom. Soberano Deus, Pai querido, nessa noite eu peço, Senhor, humildemente pela vida dos teus filhos, esses que acompanharam essa transmissão e aqueles que verão futuramente. Eu te peço, ó Pai amado, que o Senhor possa estender as suas poderosas mãos sobre a vida de cada um. Eu te peço, Pai amado, humildemente, que o Senhor faça com que o milagre chegue. Se alguma pessoa, Senhor, já ter sido acometida com essa enfermidade, Pai, eu creio em Deus de milagres. Eu creio em Deus que cura. E para o Senhor nada é impossível.
quando a multidão em volta do túmulo de Lázaro, Senhor, questionavam dizendo que já havia 4 dias, o Senhor simplesmente mandou tirar a pedra e chamou Lázaro pelo seu nome, Lázaro saiu. Eu acredito num Deus de milagre, eu acredito num Deus que pode fazer, Senhor, a vida tornar ao corpo, assim como o Senhor fez várias vezes nos textos sagrados. E agora eu te peço, ó Senhor, que onde essa enfermidade estiver alojada, é que o Senhor entre com espírito de vida. Outras enfermidades também, porque falamos muito, ó Senhor, dessa pandemia, mas esquecemos que existem outras enfermidades. Eu acredito num Deus que cura todas as enfermidades. Por isso, nessa noite, em um ato profético, eu libero uma palavra de restauração, de cura, de libertação sobre a vida dos lares dos seus filhos. Pai, cura-os. É o que eu te peço e eu te agradeço em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja presente na vida de todos, não só hoje, mas para todos sempre. Que você é abençoado. Deixe o seu amém aí. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.